Olá e sejam bem-vindos ao canal. Antes do vídeo começar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Dom João I de Portugal, um nome que ecoa através dos séculos como um dos maiores monarcas portugueses. Hoje, vamos mergulhar na história deste rei guerreiro, diplomata e visionário, que moldou o destino de Portugal e lançou as bases para a Era dos Descobrimentos. Nascido em Lisboa em 1357, Dom João I era filho legítimo do rei Dom Pedro I e de Teresa Lourenço. Apesar da sua origem, ele ascendeu ao trono em 1385, após a aclamação nas cortes de Coimbra e a vitória decisiva na Batalha de Aljubarrota contra as forças castelhanas. A Batalha de Aljubarrota, a 14 de agosto de 1385, foi um ponto de viragem na história de Portugal. Contra todas as probabilidades, Dom João I e o seu exército, liderados pelo lendário Nuno Álvares Pereira, o Condestável, derrotaram as tropas castelhanas numericamente superiores, assegurando a independência de Portugal e consolidando Dom João I como rei. O reinado de Dom João I, que durou 48 anos, foi marcado por uma política de expansão territorial e consolidação do poder real. Ele conquistou Ceuta em 1415, abrindo caminho para a Era dos Descobrimentos, e ordenou a redescoberta das Ilhas Atlânticas, como Porto Santo, Madeira e Açores. Dom João I foi pai de uma geração notável, conhecida como Ínclita Geração. Entre os seus filhos, destacaram-se Dom Duarte I, poeta e rei de Portugal, Dom Pedro de Coimbra, filósofo e político, e Dom Henrique de Aviso Navegador, impulsionador dos descobrimentos portugueses. Dom João I faleceu em 1433, deixando um legado duradouro. Ele é lembrado como um rei guerreiro que defendeu a independência de Portugal, um diplomata astuto que fortaleceu as relações internacionais do país, e um visionário que lançou as bases para a Era dos Descobrimentos, abrindo caminho para a expansão marítima portuguesa e para a sua posição de destaque no cenário mundial. Dom João I de Portugal foi um monarca excepcional que moldou o destino do seu país. A sua bravura, inteligência e visão de futuro o colocaram entre os maiores líderes da história portuguesa, e o seu legado continua a inspirar gerações até hoje. Dom Duarte I, apelidado de o Eloquente ou o Rei Filósofo, ascendeu ao trono de Portugal em 1433, herdando um reino em expansão e ávido por desbravar novos horizontes. Apesar do seu curto reinado de apenas 5 anos, Dom Duarte deixou um legado marcante na história portuguesa, impulsionando a Era dos Descobrimentos e consolidando o poder real. Nascido em Viseu em 1391, Dom Duarte era o terceiro filho do rei Dom João I e da rainha Dona Filipa de Lencastre. Desde cedo, demonstrou grande interesse pela cultura e pela política, acompanhando o seu pai nos assuntos do reino. Em 1412, foi formalmente associado à governação, preparando-se para assumir o trono. Dom Duarte era um monarca culto e estudioso, apreciador de literatura, filosofia e teologia. Escreveu diversas obras, incluindo O Leal Conselheiro, um tratado de ética e política para o seu filho Afonso, e o Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda Sela, um manual de equitação. A sua inteligência e diplomacia tornaram-no num líder respeitado e admirado, tanto dentro quanto fora de Portugal. Dom Duarte deu continuidade à política de exploração marítima iniciada pelo seu pai, Dom João I. Incentivou as navegações ao longo da costa africana, financiando expedições e concedendo privilégios aos exploradores. Em 1434, Gilianos dobrou o Cabo Bojador, um marco crucial na Era dos Descobrimentos. Embora o seu reinado tenha sido breve, Dom Duarte enfrentou diversos desafios. Em 1437, liderou uma campanha mal sucedida contra Tânger, no norte de África, que resultou na captura do seu irmão Dom Fernando. Apesar do revés, Dom Duarte não se rendeu e continuou a impulsionar a expansão portuguesa. Dom Duarte faleceu em 1438, vítima da peste bubónica. Apesar do seu curto reinado, deixou um legado duradouro em Portugal. A sua política de exploração marítima impulsionou a Era dos Descobrimentos, expandindo os horizontes do reino e abrindo caminho para a descoberta do Novo Mundo. Dom Afonso V, apelidado de o Africano, pelas suas conquistas em terras africanas, ascendeu ao trono de Portugal em 1438, com apenas 6 anos de idade. Apesar do seu reinado turbulento, marcado por guerras e intrigas políticas,
Dom Afonso V deixou um legado significativo na história portuguesa, impulsionando a expansão marítima e consolidando o poder real. Nascido em Sintra em 1432, Dom Afonso V era filho do rei Dom Duarte I e da rainha Dona Leonor de Aragão. Com a morte prematura do seu pai, Dom Afonso V tornou-se rei ainda criança, sob a regência da sua mãe, posteriormente, do seu tio Dom Pedro de Coimbra. Em 1448, aos 16 anos, Dom Afonso V assumiu o governo do reino. O seu reinado foi marcado por conflitos internos, principalmente com o seu tio Dom Pedro de Coimbra, que ambicionava o poder. A Batalha de Alfarrobeira, em 1449, resultou na morte de Dom Pedro e na consolidação do poder de Dom Afonso V. Apesar das lutas internas, Dom Afonso V não se descuidou da expansão marítima portuguesa. Incentivou as navegações ao longo da costa africana, financiando expedições e concedendo privilégios aos exploradores. Em 1458, conquistou Alcácer Seguer, Anafé e Arzila, expandindo o domínio português no norte de África. Em 1475, Dom Afonso V casou-se com sua sobrinha Dona Joana, filha de Dona Isabel de Castela e Dom João II de Aragão, ambos disputando o trono de Castela. Essa união gerou conflitos com os reis católicos, Isabel e Fernando, que resultaram na Batalha de Toro em 1476, onde Dom Afonso V foi derrotado. Após a derrota na Batalha de Toro, Dom Afonso V assinou o Tratado das Alcáçovas Toldo em 1479 com os reis católicos. O tratado definiu as áreas de influência de Portugal e Castela na expansão marítima, reconhecendo o domínio português sobre as Ilhas da Madeira, Açores, Cabo Verde e Guiné, enquanto Castela ficava com as Canárias. Desiludido com o resultado da guerra e com a saúde debilitada, Dom Afonso V abdicou do trono em favor do seu filho Dom João II em 1481. Dom Afonso V faleceu em 1481, no Palácio Nacional de Sintra, vítima da peste bubónica. Apesar do seu reinado conturbado, Dom Afonso V deixou um legado importante para Portugal. As suas conquistas em África e o incentivo à expansão marítima consolidaram o poder português e abriram caminho para as grandes descobertas do século XVI. Dom João II, nascido em Lisboa em 3 de maio de 1455, era filho do rei Dom Afonso V e Dona Isabel de Coimbra. Desde cedo, revelou-se um jovem inteligente e ambicioso, acompanhando o seu pai nas campanhas em África e sendo armado cavaleiro em 1471. Em 1472, desposou Dona Leonor de Viseu, sua prima direita, com quem teve um único filho, Dom Afonso. A morte precoce da mãe, em 1455, e as duras provações da infância marcaram profundamente o jovem príncipe. Em 1477, Dom João II ascendeu ao trono pela primeira vez, após a abdicação do pai. No entanto, Dom Afonso V regressou logo depois e retomou o poder. Dom João II só voltaria a reinar definitivamente em 1481, após a morte do pai. Determinado a centralizar o poder e consolidar o seu reinado, Dom João II não hesitou em eliminar potenciais opositores, mesmo membros da própria família. O Duque de Bragança e o Duque de Viseu, seus primos, foram vítimas da sua implacável ambição. Pouco depois de ascender ao trono em 1481, Dom João II centralizou na coroa portuguesa o controle da exploração e do comércio na costa da Mina e no Golfo da Guiné. Determinado a fortalecer a economia do reino, ele ordenou a construção da feitoria de São Jorge da Mina, um marco na história da colonização portuguesa em África. Dom João II foi um grande defensor da política de exploração marítima iniciada pelo seu tio-avô o infante Dom Henrique. Os descobrimentos portugueses tornaram-se a sua prioridade governamental, com o objetivo de encontrar o caminho marítimo para a Índia. Durante seu reinado, ocorreram feitos notáveis. Em 1484, Diogo Cão descobre a foz do rio Congo e explora a costa da Namíbia. Em 1488, Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança, abrindo caminho para a Índia por mar. Em 1493, Álvaro de Caminha coloniza as ilhas de São Tomé e Príncipe, com a última sendo batizada em homenagem ao herdeiro do rei, Dom Afonso. Pedro da Covilhã e Afonso de Paiva embarcam em expedições para o Cairo, Adém, Ormuz, Sofala e Abissínia, buscando informações sobre rotas para a Índia. Entre 1493 e 1494, Dom João II contesta a bula interquatera e negocia o Tratado de Tordesilhas com os reis católicos, dividindo o mundo em zonas de exploração marítima. Em 1495 Dom João II planeja a primeira viagem marítima para a Índia,
inicialmente sob o comando de Estevão da Gama. Após a morte de ambos, o comando é transferido a Vasco da Gama, que zarpa em 1497 sob o reinado de Dom Manuel I. Em 1483, Cristóvão Colombo apresentou a Dom João II seu plano de alcançar a Índia navegando para o oeste. O rei, ciente da existência de um continente no meio do caminho, recusou o pedido, acreditando que a rota por volta de África era mais viável. Em 1492, a serviço dos reis católicos de Castela, Cristóvão Colombo liderou uma expedição marítima que alcançou as Américas, acreditando ter chegado às Índias Orientais. Este evento gerou uma disputa entre Portugal e Castela pelo domínio dos mares, culminando na assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494. A morte prematura do seu herdeiro, Dom Afonso, em 1491, abalou profundamente Dom João II. Sem herdeiros legítimos, tentou, sem sucesso, legitimar o seu filho bastardo Dom Jorge de Lencastre. Faleceu em Alvor a 25 de outubro de 1495, sem herdeiros legítimos. O trono coube ao seu primo Dom Manuel I, dando início à dinastia de Avis-Beja. Dom João II, conhecido como o Príncipe Perfeito, é considerado um dos reis mais importantes da história de Portugal. Apesar da sua crueldade e de ser um rei implacável, foi um visionário que impulsionou as descobertas portuguesas e moldou o futuro do país. Nascido em Alcochete em 1469, Dom Manuel I ascendeu ao trono português em 1495, após a morte do seu primo Dom João II. Herdeiro de um reino em ascensão marítima, Dom Manuel I abraçou a ambição dos seus antecessores e impulsionou Portugal para o centro do palco mundial. Sob o seu reinado visionário, desbravadores portugueses conquistaram feitos notáveis. Em 1498, Vasco da Gama, sob o comando de Dom Manuel I, alcançou a Índia por mar, abrindo uma nova rota comercial para o Oriente. Em 1500, Pedro Álvares Cabral, numa expedição à Índia, teve um encontro fortuito com o Brasil, marcando o início da colonização portuguesa na América. Afonso de Albuquerque, nomeado por Dom Manuel I, liderou expedições que conquistaram pontos estratégicos no Oceano Índico, como Goa, Malaca e Hormuz. O comércio com o Oriente gerou enorme riqueza para Portugal, tornando Dom Manuel I um dos monarcas mais ricos da Europa. Essa riqueza financiou obras grandiosas como o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, símbolos da Era dos Descobrimentos. Dom Manuel I centralizou o poder e fortaleceu a monarquia portuguesa. A sua fé levou a investir na construção de igrejas e mosteiros, além da evangelização das novas colónias. Dom Manuel I faleceu em Lisboa em 1521. O seu legado é complexo e controverso. Ele é considerado um dos maiores reis da história portuguesa por ter impulsionado a expansão marítima e consolidado a posição de Portugal como potência global. No entanto, o seu reinado também foi marcado por autoritarismo, intolerância religiosa e exploração colonial. Dom Manuel I foi um rei visionário que liderou Portugal a um período de grande expansão e prosperidade. A sua figura permanece controversa, mas o seu impacto na história portuguesa e mundial é inegável. Ele transformou Portugal num império global, impulsionou o comércio e a cultura, e deixou um legado duradouro em arquitetura, arte e navegação. Nascido em Lisboa em 1502, Dom João III herdou o trono português aos 19 anos, em 1521, assumindo o comando de um império vasto e disperso, que se estendia pelas ilhas atlânticas, costas de África, Índia, Malásia, ilhas do Pacífico e até mesmo o Brasil. Era filho de Dom Manuel I, o Venturoso, e de Dona Maria de Aragão e Castela, e ascendeu ao trono num momento de grande prosperidade e expansão marítima para Portugal. Dom João III deu continuidade à política centralizadora do seu pai, fortalecendo a monarquia e consolidando o poder real. Durante o seu reinado, Portugal adquiriu novas colónias na Ásia, como Chalé, Diu, Bombaim, Bassaim e Macau, e os portugueses tornaram-se os primeiros europeus a pisar em solo japonês em 1543. Preocupado com a defesa do território brasileiro, Dom João III dividiu o país em capitanias hereditárias, dando início à colonização portuguesa no Brasil. Ao mesmo tempo, o rei era profundamente religioso e permitiu a instalação da Inquisição em Portugal em 1536, um marco sombrio no seu reinado que gerou perseguições e fuga de muitos judeus e cristãos. Apesar da grandiosidade inicial, o reinado de Dom João III foi marcado por um declínio gradual. A Rota do Cabo, que impulsionava a economia portuguesa, começou a fraquejar, enquanto a Espanha se tornava uma potência cada vez mais dominante.
As mortes dos seus 10 filhos e a crise do Império Português intensificaram-se, lançando sombras sobre o futuro do país. Dom João III faleceu em Lisboa em 1557, deixando um legado complexo e controverso. A sua figura é lembrada por um lado por ter expandido o Império Português e impulsionado a colonização do Brasil, mas também por ter permitido a Inquisição e ter presenciado o declínio da hegemonia portuguesa. Dom Sebastião, o jovem rei que partiu em busca da glória e se tornou uma lenda. Uma história de ambição, fé e mistério que marcou Portugal para sempre. Nascido em 1554, Dom Sebastião era herdeiro de um império vasto e poderoso. Desde cedo, foi educado para ser um líder, recebendo uma formação rigorosa em artes militares e religiosas. A fé católica era um pilar fundamental na sua vida, e ele dedicava-se com fervor às práticas devotas. Aos 3 anos de idade, Dom Sebastião ascendeu ao trono após a morte do seu avô, Dom João III. Uma regência foi instaurada, com a sua avó Dona Catarina e o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, assumindo o governo. Durante esse período, Portugal presenciou um momento de relativa estabilidade e prosperidade. Ao completar 14 anos, Dom Sebastião assumiu o controle do reino. Era um jovem impulsivo e ambicioso, sonhando com feitos grandiosos que colocassem o seu nome na história. Influenciado por ideais de cavalaria e reconquista, ele fixou-se no objetivo: liderar uma cruzada contra os mouros em Marrocos. Em 1578, Dom Sebastião partiu para a Jornada de África, uma expedição militar que reuniu um grande exército português. Apesar dos avisos e da prudência de alguns, o rei estava determinado a conquistar a glória e expandir o domínio português no norte da África. A Batalha de Alcácer Quibir, travada a 4 de agosto de 1578, foi um desastre para os portugueses. O exército de Dom Sebastião foi derrotado pelas forças mouras, e o rei, no meio do caos da batalha, desapareceu sem deixar rastro. O desaparecimento de Dom Sebastião gerou um enorme mistério e deu origem a diversas lendas e mitos. Muitos acreditavam que o rei ainda estava vivo e que retornaria um dia para salvar Portugal. Essa crença, conhecida como sebastianismo, influenciou a história portuguesa por séculos. Apesar do seu reinado curto e trágico, Dom Sebastião deixou um legado marcante na história de Portugal. A sua figura tornou-se um símbolo de heroísmo, fé e esperança, inspirando gerações de portugueses. A história de Dom Sebastião é um conto épico de ambição, fé e mistério. Um rei que partiu em busca da glória e se tornou uma lenda, deixando um legado que ainda hoje ecoa em Portugal. Dom Henrique I, o cardeal rei, foi uma figura central na história de Portugal durante um período de grande instabilidade e mudança. Como regente e depois rei, ele teve que lidar com a morte prematura do seu sobrinho Dom Sebastião I na Batalha de Alcácer Quibir, a questão da sucessão dinástica e a ameaça da invasão espanhola. Nascido a 31 de janeiro de 1512, Dom Henrique era o quinto filho do rei Dom Manuel I e de Dona Maria de Aragão e Castela. Desde cedo, ele se dedicou à vida religiosa, estudando em Coimbra e ascendendo rapidamente na hierarquia da Igreja Católica. Em 1545, foi nomeado cardeal pelo Papa Paulo III, com o título dos Santos Quatro Coroados. Em 1562, após a morte do seu irmão Dom João III, Dom Henrique assumiu a regência do reino para o seu sobrinho Dom Sebastião, que tinha apenas 3 anos de idade. Durante a regência, Dom Henrique dedicou-se a consolidar o poder real, promover a reforma da Igreja e expandir o Império Português no Oriente. Em 1578, a morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir precipitou uma crise de sucessão em Portugal. Dom Henrique, como parente mais próximo do rei falecido, ascendeu ao trono como Dom Henrique I. O reinado de Dom Henrique I foi marcado por grandes desafios. Ele precisava resolver a questão da sucessão dinástica, evitar a invasão espanhola e restaurar a estabilidade política e económica do reino. Dom Henrique I morreu a 31 de janeiro de 1580, sem deixar herdeiros diretos. Dom Henrique I, apesar do seu curto reinado, teve um impacto significativo na história de Portugal. A sua figura ainda hoje é lembrada como um símbolo da resistência portuguesa ao domínio espanhol. Dom António, prior do Crato, figura central na história de Portugal durante um período de grande instabilidade e mudança.
travou uma luta árdua contra Filipe II de Espanha para defender a independência portuguesa. Apesar da derrota, a sua figura se tornou um símbolo da resistência nacional. Nascido em Lisboa em 1531, Dom António era filho natural do infante Dom Luís, neto de Dom Manuel I. Apesar da sua condição de bastardo, recebeu educação esmerada e ingressou na Ordem dos Hospitalários, tornando-se prior do Crato. Em 1578, a morte do rei Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir abriu uma crise sucessória em Portugal. Dom António, como parente mais próximo do rei falecido, reivindicou o trono. No entanto, Filipe II de Espanha, primo de Dom Sebastião, também apresentou as suas pretensões, contando com o apoio da poderosa corte espanhola. Após uma breve regência do cardeal Dom Henrique, Dom António foi aclamado rei em Santarém em 1580. No entanto, as suas forças foram derrotadas pelas tropas espanholas na Batalha de Alcântara, pondo fim ao seu breve reinado. Dom António fugiu para a França, onde buscou apoio para retomar o trono. Apesar de algumas tentativas falhadas, como a expedição dos Açores em 1582, não conseguiu reunir forças suficientes para desafiar o poder espanhol. Exilado e empobrecido, Dom António faleceu em Paris em 1595, sem jamais ter retornado a Portugal. Apesar da derrota, a sua figura tornou-se um símbolo da resistência portuguesa ao domínio espanhol e inspirou gerações de patriotas. A vida de Dom António, prior do Crato, foi marcada por lutas, derrotas e exílio. No entanto, a sua bravura e a sua determinação em defender a independência de Portugal o tornaram um símbolo duradouro da resistência nacional.